Olá, meus amados, meus amores. Muito bem-vindos aqui ao nosso Pode Casar. O podcast do amor, do coração, do casamento edificado com Deus junto. Não tem erro, gente. Se você está se casando, está se preparando para casar, coloca Deus no seu casamento. Eu sou Tânia Santos, a Tânia do Renato. E você é quem? Eu sou Renato da Tânia. Que figura! Gente, nós somos um casal, casado há 38 anos. Eu sou artista plástica, tenho Instagram, Tânia Santos Oficial, mesmo nome desse podcast. Só que aqui tem Tânia Santos Oficial, Tânia com 2 N's, pode casar no final, ok? Então, esses vídeos do Pode Casar são para edificar vidas de casamentos, famílias. Se você é nosso inscrito, te agradeço de coração. Se não é, se inscreva no canal, compartilha e curte, gente, porque isso faz com que o YouTube entregue para mais pessoas e as pessoas são edificadas, e isso é tudo de bom. Meu amor agora vai falar quem são os nossos convidados de hoje. Esse povo chique, bonito, elegante, sincero, maravilhoso, lindos. Eu queria só complementar o seguinte: o pessoal tem curtido, né? Curtido? Tem compartilhado. Tem também, mais ou menos. E comentem também. Esse Comentem. podcast aqui, gente, é para a gente interagir com vocês, tá bom? Eu quero apresentar esse casal, que são queridos nossos, amigos nossos. Hoje, tem uma história hoje, gente. Hoje a história é boa, boa. Felipe, seja bem-vindo. Jaque, seja bem-vinda. Obrigada. Jaqueline, vocês são bênçãos nas nossas vidas. Amém. Vocês ficam à vontade. Que bom que vocês vieram aceitar o nosso convite. Obrigada. Ficamos felizes com isso, né, amor? Ela ficou feliz quando eu convidei. Verdade. Mas muito mais. Gostoso demais, né? Quando você convida a Compartilhar é pessoa, sempre fala, bom. que honra, adorei, vou sim. Sim. Pessoas fáceis, né? Gosto de gente facinha, assim. Pá. Então, que sirva para aqueles que eu estou convidando e que ainda não aceitaram, que Isso. estão com vergonha, para. Isso aí. Já que a gente começa sempre falando aqui, fazendo aquela perguntinha básica, que é sobre o casamento, tempo de casamento, seus Sim. filhos, se tem filhos. Aí, geralmente, é a mulher que conta isso aí, mas depois Felipe pode engrenar na história, que eu já estou sabendo como é que é. Mas deixa ela falar também, que a gente quer ouvir o Deixa lado feliz. dela, tá? Eu e o Felipe, nós temos 25 anos, né? Que estamos juntos. Nós namoramos 5 anos. E esse ano a gente completa 20 anos de casados. Temos o Natan, que é a nossa bênção, de 11 anos. Né, amor? Nosso tesouro. Nosso presente, né? E como é que foi? Como que começou esse namoro? Como é que vocês se conheceram? Então, assim, eu sou professor por vocação mesmo. Já dou aula há 28 anos de sala de aula. Não sou velho, comecei cedo. Começou era criança, então. Cedo, é. Comecei bem novo, Bem novo. 17 anos. Rapaz. 17 anos. Então, assim, professor, né? Outros tempos, né? Mas professor normalmente casa com aluna, né, cara? Sério? A maioria dos meus amigos, né? Eles contemporâneos meus de idade, eles são casados com alunas, né? E eu conheci Jaqueline assim, na escola, né? Eu tinha 20 anos, ela tinha 16. E é uma história muito engraçada. Pode contar. Eu autorizo. Então, isso aí, Botânia autorizou. Fique à vontade. Então, eu cheguei, eu dava aula pro cursinho pro pré-vestibular numa escola aqui na Serra, que Jaqueline estudava, eu não era professor de Jaqueline. E um amigo meu chegou e trouxe uma revista, né? Que apresentava modelos nessa revista. Triste. E ele começou a me mostrar a revista. E no final dessa revista tinha, assim, modelos que não eram conhecidos na época, assim, né? Eles chamavam de coelhinhas. Oh, Jesus. Ô, Jesus. E aí ele falou assim, ó, tem uma Doido. menina, é igualzinha essa modelo aqui. Aí eu até brinquei com ele assim, duvido. E ele me mostrou, Jaqueline, aí foi amor à primeira vista. Aí você viu que parecia, né? Era mais bonita, Era. era mais bonita. Mas quando você viu, você pensou assim, é ela e vou casar com ela? Teve isso? Não, vou namorar. Então, assim, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, né? Amém. E eu tava numa fase da minha vida que eu falei assim, pô, tem que largar Mas peraí, rapidinho. Ele falou era mais bonita. Quem era mais bonita? Você tem que explicar, você, né? lógico, era você. Eu pensei, Tá entendi nervosa. que era você. Não é nervoso. Ele é mas doido de falar diferente? Porque eu entrei muito novo
na universidade, né. Então, assim, e eu fui criado dentro de uma bolha da igreja, dentro de uma bolha, né. Era congresso, amigos, era tudo relativo à igreja, né, muito ativo na igreja, né, adolescentes batistas serranos, antiga a base, A base, aí né? depois a Jubase, né, então sempre fui muito ativo. E quando eu entrei na UFES, eu vi um outro mundo, né, e ali eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas e ver que existia vida fora da minha bolha, né. Então ali eu conheci muitas pessoas e comecei a ver algumas coisas que não eram comum. Na época tinha muito esse negócio de forró pé de serra, e eu como sou músico, eu gostava muito disso. E assim, eu meio que me afastei um pouco da igreja, né. Não me desviei, mas assim, como eu tinha alguns critérios que foram passados pelos meus pais para mim, assim, de honrar os pais e a mãe, eu tinha muita dificuldade de sair na sexta à noite e no domingo tocar na igreja. Aham. Então eu fui me afastando um pouco das coisas da igreja, por causa dessa vida paralela que eu estava Sim. levando até então, né. Mas todo domingo eu estava na igreja, né, ali de corpo presente, né, em respeito aos meus pais, principalmente. Então, assim, com 19 para 20 anos, eu tive, assim, meio que o Espírito Santo me tocou, falou assim: "Ó, Felipe, beleza, já deu, já viu qual Você é, já viu como é que funciona? agora volta que eu tô te esperando", né. Mas só que para eu voltar, eu tinha que ter um laço mais forte com uma pessoa, né. Eh, Jaqueline foi minha única namorada, de eu ir na casa da pessoa e conversar, falar assim: "Ó, eu quero namorar com sua filha". Então Jaqueline foi minha única namorada e eu falei com Deus assim, eu falei: "Pô, Deus, para eu voltar eu preciso arranjar uma namorada que seja da igreja". Coloquei assim na minha cabeça. E as coisas começaram a acontecer, né. E o primeiro passo foi dentro dessa escola, né. E aí eu conheci Jaqueline, e aí eu tinha que começar, falar assim: "Pô, como é que eu vou chegar nela, já que ela nem era minha aluna, né". Aí eu comecei a ver que ela morava perto da minha casa, Aí que começou a fazer investigação, né? exatamente, né. Que ela morava perto um bairro perto do meu, a gente tinha amigos em comuns, né, e essa amiga, né, Márcia, tem que citar ela, ela foi a ponte, né. Eu falei: "Não, Márcia, vou lá na sua igreja domingo à noite", fui na igreja, aí lá encontrei Jaqueline, e ali foi engraçado que no primeiro encontro, isso aí eu tenho que falar, assim, a primeira vez que a gente se encontrou, trocou ideia Eu ali, fui na minha igreja. eu fui na igreja dela de noite, assisti o culto lá presbiteriano, calvinista, né. Hum. Aí, quando a gente saiu, fomos pra pracinha, tal, trocando ideia ali, aí eu cheguei e tal, a gente se beijou, tal, e eu fui deixar lá na porta de casa. Na porta de casa ela olhou pra mim e falou bem assim, uma menina de 16 anos, falou assim: "Olha só, eh, parada é séria, né?". Assim, eu fiz: "Sério? Como assim?". Ela: "Eu sou menino de namorar, eu não sou menino de ficar e ir embora não". Aí eu falei: "Não, é Voador, sério? é. É lógico que é sério, é seríssimo". E desde então a gente, eu acho que a gente se viu todos os dias, né. Sim. Desde então, e lá se vão 25 anos, né. E essa palavra dela foi importante, né? Eu acho que foi confirmação, Afirmação confirmação daquilo que Deus já estava preparando Sim. para você, para né? mim, né, para mim. E ela foi fundamental nesse processo de eu estar voltando para a igreja, né. Assim, voltar a ser tão ativo quanto eu era antes na igreja, né. Ela foi uma peça fundamental nisso aí. Sabe o que que eu acho muito legal e muito importante, a gente já ouviu mais de uma vez isso aqui, Sim. é que essa questão da pessoa ser criada dentro da igreja, às vezes com normas muito rígidas, quando vai para a faculdade, a pessoa vê uma outra possibilidade de viver, que na maioria das vezes nem é tão boa, né, na maioria não, sempre não é tão boa. Mas a pessoa que tem Jesus de verdade, ela faz essa escolha momentânea, Hum. mas não consegue ficar, sabe. Eu acho lindo isso. Verdade. É. Isso vale a pena, porque tem gente que fala assim: "Ah, mas nasceu em lar cristão, é um bocó desde sempre, Não. é um bobão, que as pessoas os pais obrigam, não sei o quê". Gente, é assim que tem que ser. Pai que está na igreja tem que levar o filho para a igreja. Se em algum momento ele se desviar, a Bíblia fala sobre isso,
E não é por isso que você vai deixar de criar seu filho. "Ah, não, mas quando ele for para a faculdade ele não vai querer mesmo, para que eu vou levar?". Absolutamente, você Aham. tem que Os levar, os né, Jaque. Mas tem valores. um negócio aí dos motoristas de caminhão também que eu Ah, quero tem. saber. Assim, em cima do que você está falando, assim, eu acho muito importante a ideia da consolidação dos valores, entendeu, Natânia? Assim, os valores que existiam em mim eram inegociáveis. Ó, eu nunca bebi, eu nunca fumei, mas eu saí com meus amigos, tanto é que tem uns amigos meus que falavam assim: "Não, o meu apelido no meio dos meus amigos era Cabeça". Eu falei assim: "Cabeça é crente dos bons". Meus amigos falam até hoje, Isso é um né. elogio, não "Não, parece um deboche, Cabeça mas é crente dos bons, ele anda com a gente, não discrimina a gente". E realmente, assim, os meus valores que foram consolidados dentro de uma escola bíblica dominical, Sim. né, pelos meus pais, que sempre me levavam para a igreja. Ontem a gente brincou, né, de domingo à noite, né, a gente queria ficar em casa para assistir os Trapalhões. Até brinquei com ela: "Pô, amor, tô cansado, acho que eu vou ficar em casa para assistir os Trapalhões hoje". Ela riu. Mas assim, os valores que são inegociáveis, você pode estar em qualquer lugar. E eu acredito muito no Espírito Santo, a partir do instante que você aceita Jesus, o Espírito Santo faz morada, né. É. Então, assim, ele está sempre ali intercedendo por você. Muita gente pode chamar isso de, consciência, né, mas a gente que é cristão, a gente entende que é o Espírito Santo que está É sempre ali Espírito Santo com a zelando, gente. te você já aconselhando. notou que quem é assim, não afunda tanto? A gente vai Tem uns ver. que afundam muito, aí você Sim. pensa: "Isso aí nunca aceitou Jesus, porque foi muito longe", Aham. Sabe por quê, às vezes Natânia? perde até a É vida. a ideia das experiências que você vive na sua vida, ela te constrói. Eu não tenho vergonha de nada do que eu fiz, porque tudo que eu fiz me trouxe até aqui, né, com lamentos, com alegrias, mas foram as coisas que foram acontecendo e que me trouxeram até aqui nesse momento que a gente está aqui conversando. Então, assim, eu acho que toda experiência é válida. Eu falo com a Jaqueline que a gente prepara Natan para o mundo, né, a gente prepara ele para o mundo, porque vai chegar o momento que ele vai ter que tomar as decisões dele. A gente está no mundo ainda, né? É. Minha mãe ali sempre A gente orando, mora no mundo, a gente às não vezes eu mora no chegava em céu. casa 4 horas da manhã, minha mãe estava no portão assim, nada Esperando. feliz, mas ia para casa e estava orando ali por mim. Mas a história dos caminhoneiros também é importante falar, né, porque Jaqueline, a partir do instante que eu fiz: "Não, vou namorar com essa menina, vou namorar com essa menina", Ela ela deu a direção para o relacionamento naquele é, dia, a intimada, né, ela intimou, falou ó. assim: "Eu não sou menino Não de brinca ficar". comigo, hein. Eu falei: "Não, tudo bem". Ela falou: "O segundo passo então é conversar com seu pai". E essa amiga minha falou assim: "Ó, o pai de Jaqueline é bravo, É nervoso. é bravo". E aí, como as nossas igrejas eram próximas, né, ali Porto Canoa era o centro, né, todo mundo ia pra lá lanchar depois do culto, né, aí estava eu e um amigo meu, né, que é meu amigo até hoje, vocalista da minha banda, depois eu vou falar da minha banda. Eh, Aí o pai dela passou assim, eu falei: "Ih, Léo, mó pequenininho lá, ah, tranquilo". Porque o pai dela realmente era baixinho, né, Aham. mas a Márcia fala assim: "Não, ele é muito bravo". Aí eu criei coragem e falei: "Não, vou lá conversar com ele". E na hora que eu cheguei pra conversar, eu vi o quê? Um caminhão-tanque Isso aí parado. foi depois de quantos dias que você tomou a intimada? Acho que uma semana, né. Uma semana? Rapidinho. Foi bem rápido. Foi rápido, Foi 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 rápido. ligeiro. Porque, na verdade, ele dava aula na escola que eu estudava e a diretora era amiga dele. E Hã. aí ela também deu uma intimada: "Vem cá, tô sabendo de uma história aí", porque teve um show da Aline Ali Barros, de né, na Barros. época, É, e todo mundo viu a gente junto lá em e Barcelona, mudar. né, a escola em Barcelona. E aí já chegou a notícia para ela, então Aí ela também ficou preocupada, aí ela também chegou Então, e mas falou quando com ele. aconteceu isso, a gente já tinha 3 meses que a gente estava namorando, no Aí, show tá da vendo, Aline ele Barros. é melhor que eu Eu para sou lembrar melhor. dessa história. Já tinha 3 meses, tanto é que a diretora foi falar comigo, eu falei: "Então, a gente tá namorando", mas só que na escola eu nem olhava pra ela. Na escola a gente mantia distância mesmo. Uhum. E quando ela veio falar, eu falei assim: "Não, é verdade, Rafaela, a gente tá namorando, e tal", mas eu já fui na casa dela, já conversei com o pai dela já tá sabendo, a mãe dela já tá sabendo tudo. E a Rafaela também era minha amiga de infância, né. Então: "Ó, se você tá falando, então tá tudo bem, eu não vou ter problema com isso". E Eu os falei assim: pais de vocês eram o PP, amigo do "Ah, pré-A. aí que É, vinha", porque os caminhoneiro apelidos. só se conhece por apelido, né. Muito massa isso, adoro Mas só essas que quando eu histórias. cheguei e olhei aquele caminhão lá parado na frente, eu falei assim: "Já tem assunto". É, É, porque minha profissão de coração é caminhoneiro. Quando eu vou viajar, eu coloco aquela playlist de caminhoneiro, eu me sinto e vai caminhoneiro. embora. É, Verdade. exatamente. Porque toda a minha família é caminhoneira, Meu então pai também era caminhoneiro.
Meu pai é de Conha, eu sou de Conha, então em Conha ou você trabalha na Ali é. prefeitura ou você é caminhoneiro, não tem outra coisa pra fazer, Ali né. é verdade. Iconha é o lugar dos caminhoneiros. Aí na hora que eu cheguei, eu olhei aquele caminhão, eu falei assim: "Já tem assunto, não vai ficar mais aquele climão, né". Aí comecei a conversar, falei que meu pai era caminhoneiro também e falei Mas um você nome. entendia de carro? Entendia de motor? Entendo, pô, me É? amarro em caminhão até hoje, até Eu hoje. já dirigi um Scania, É mesmo? já. Tá vendo aí, Legal. ó, Viu? família Jaqueline Transfere na também. sexta marcha. Aí, ó, as reduzidas. Conhece? Aham. Meu pai era caminhoneiro, deixou eu dirigir. E aí eu fui lá, comecei a conversar, falei do meu pai pra ele falou que não conhecia meu pai. Eu falei: "Cara, não conheço, Juarez? Não conheço". E quando eu cheguei em casa, falei: "Pai, eu tô namorando a filha do Augusto, ele é caminhoneiro também". Ele: "Pô, meu pai não conhecia". E aí eu fui entender que caminhoneiro só se conhece por apelido. E como dá pra ver, meu cabelo é branco, né, É. genética toda do meu pai. E na década de 80 tinha um cantor que tinha o cabelo colorido, que era o Pepeu Gomes. E o apelido do meu pai era Pepeu. Pepeu. Ah, é Pepeu. Pepeu. E até hoje todo mundo chama meu pai de Pepeu, os amigos dele que é caminhoneiro. E o pai de Jaqueline, Preá. 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 Preá, por quê? Porque ele casou numa semana, Jaqueline nasceu na outra. 15 dias depois, né, 15 dias, né. Aí ele Por isso que é o pediu nome de Preá. exatamente, ele pediu licença lá para poder pra casar. casar, e na outra semana ele pediu licença para poder ir no nascimento da filha. Aí o cara falou: "Que isso rapaz, que casou semana passada e agora já vai ter um filho". Já Eu tem falei: filho. "Preá, pô, Preá que cria rápido assim". Aí pegou o apelido de Preá. E meu pai ficou maravilhado, na hora que eu falei: "Pai, eu tô namorando a filha do Preá". Ele: "Rapaz", ele levava aquela menininha pra tudo quanto é lado, ela já tá namorando. Eu Aí falei: seu pai ficou "Comigo". feliz. Ficou felizaço. Ele já o pai dela, quando eu falei que era PB, já pegou o caminhão, já foi lá em casa pra conversar com meu pai. Uhum. Era e os 2 eram É, as famílias amigaços. se As dão muito famílias se bem, dão não? muito bem até hoje, graças a Mas Deus. é interessante, porque aqui cada caso que a gente ouviu aqui, rapaz, de situação aqui de esse momento do cara ir na casa do pai da menina, é muito bom. Teve facão na história, Eita! teve o que mesmo? É tanta coisa que o cara chegava a tremer quando falava que resolveu o assunto na casa do pai. Me E você fugiu agora, porque esse da bainha do facão é uma coisa muito engraçada. E a história deles é a Vânia e o e Giovanni. Giovanni. A Ah, história deles é muito boa. Você tem que ver, muito boa. Porque, ó, o dia foi o Júlio, né, o Júlio também foi facinha a situação do Júlio, né, cara? Foi fácil. A Assim, situação deles também é muito curiosa, porque aham. ela pediu para Deus Uhum. que o marido dela, o pai gostasse antes dela. O Antes Olha. que dela. aconteceu? É só isso que eu antigo vou falar viu, para pode. vocês. É, Ah, vocês da Raquel assistiram? nós assistimos, né. Essa é uma muito bom, cara, eu Assim adoro essa história. assim, eu sempre fui estrategista, né. É, né? Eu falei: "Caramba, eu vou ter que ir lá, o que que eu vou falar? O que que eu vou conversar?". Na hora que eu vi o caminhão, foi assim: Já tá. "Tem Pronto. assunto, Me salvei. me salvei, tô bem". E a mãe dela também é igual a mala, velho, pra conversar. Então, É. e É. ela a mãe dela, assim, eu considero uma segunda mãe, né, da filhinha, porque eu acho que ela gosta mais dos genros do que das filhas. Ah, minha mãe gostava mais do Renato que de Puxa mim, com saco. certeza. Assim, então, assim, uma família que me abraçou muito. E, assim, eu acho também, assim, que tinha propósito na coisa, né. Eu queria namorar com Jaqueline, eu não queria ir lá, Aham. né, me divertir e ir embora, né. Então eu acho que eles viram isso em mim, e eu acho que também as coisas das famílias também, né. Sim. Essa coisa do meu pai, do pai né, de conhecer meu pai. Então, assim, eu acho que isso foi uma mão na roda aí pro processo, né. Ô Jaque, e do seu lado, como é que foi isso? Você namorou o professor, Sim. né? Você Uhum. também nasceu em lar cristão? Sim. Eu fui criada, num lar cristão. Preá, Pepeu, tudo É. motorista de caminhão, tudo crente, só Tudo bênção. isso Eu aí. era da presbiteriana, né, e quando a gente se conheceu, na verdade eu não me interessei, assim, por ele na escola, né. Eu acho que é mentira. Ele fala que não. Mas, assim, professor sempre tem aquela coisa, assim, adolescente: "Ai, professor fulano de tal, não sei o quê, gatinho e tal". E eu não olhava ele dessa forma, eu achava ele muito atirado.
Até Hum. mesmo porque ela tinha um namoradinho na escola. Não, eu vou É, chegar na vou verdade eu chegar na tinha, é. polêmica depois aqui, vamos escutar ela primeiro, que depois nós Então, vamos chegar assim, na eu polêmica. achava o jeito dele, assim, ele sabe que ele é. Ele usava roupa de marca, assim, umas calças muito largas, caída, camisetinha canelada, né, Eu podia. coladinho, ele era Eu magrinho na podia. época, é. Judoca. E assim, eu não tinha interesse nenhum por ele, né, e o que ele falou, eu também namorava nesses namorinhos, assim, de adolescente, e nunca olhei pra ele com esse olhar, né, de namorado, assim, nada. E aí quando a gente se conheceu, né, que ele foi na minha igreja, né, e a gente foi apresentado, aí nesse dia eu perguntei sim pra ele, né, se era namoro ou amizade, né, Fez igual o Silvio, né? e assim, de verdade, no início eu até falo pra ele, eu não tinha uma atração, assim, muito forte por ele. Eu não conseguia falar, assim, que gostava, né, demorou um pouquinho. É até engraçado, porque ele ia na minha casa todo dia ele estava lá. Aí eu cheguei pra ele e falei assim: "Ai, não vem aqui todo dia não, que eu vou enjoar de você. Vem menos, né amor?" E aí, assim, Persistente. depois de um tempo, né, a gente foi se conhecendo e foi só crescendo, né, o amor. E a gente se via todo dia. E Felipe, ele, desde o namoro, assim, sempre foi um cara muito presente, de cuidado mesmo, sabe? Ele não deixava eu ir nos lugares sozinha. Eu fazia faculdade, ele me levava, me buscava todo dia. A história, né, que ele contou para vocês um pouquinho antes, da questão da nossa casa, né? Como que ele comprou o apartamento, ele teve uma proposta em São Mateus para dar aula. E ele foi dar lá eu lembro que eu fiquei até meio enciumada, eu falei: "Ai, você vai dar aula em São Mateus?" Aí ele: "Não, mas é para pagar o apartamento." Eu falei: "Ah, então pode ir", entendeu. E aí ele deixava o carro comigo, a gente namorava na época, né, então assim, ele sempre teve esse cuidado comigo, sabe. Ele sempre me tratou como uma princesa mesmo. E isso foi fazendo eu gostar cada vez mais dele, né, e hoje a gente tá aí, né amor, com 25 anos, juntinhos. Pergunta que não quer calar. Como é que é namorar um professor bonitão? Como é namorar? Casar, Casar? desculpa. Ah, Ser pra casada mim com um professor bonitão. no início, assim, tanto ele quanto eu, ele também Obrigado tinha um pelo pouco bonito. de ciúmes de mim, Não. porque ele também ouvia comentários ao meu respeito na escola, né, inclusive quando a gente começou a namorar, eu namorava, como eu falei, e tinha uns outros meninos, né, É que importante que ela não estava namorando mais, a gente é, Aham. que também, né, ficava dando ideia e, né, a partir do momento que a gente começou a namorar sério, eu nunca tive isso também, assim, de muitos tinha um pouquinho de ciúme, mas eu acho que a partir do momento que a gente foi se relacionando e gostando, É eu porque a acho que gente sabe como é que isso funciona, né. Do seu lado, você principalmente depois de o casado. assédio das mulheres em cima Sim, dos homens, dos dos professores, professores, é. não é uma coisa que a gente vai ignorar, porque existe e é sério isso, né. assim, Aí você tem que se manter ali, você tem que ser um cara legal, mas tem que colocar limite, né. É Sim, difícil, eu acho que deve ser difícil. eu sempre tentei fazer o quê, Matane? Sempre deixar a Jaqueline presente na minha vida, né. Quando a gente começou a namorar não tinha tanta essa coisa de rede social, né, igual tem hoje, né. Tinha verdade. o Orkut, né, eu acho que tinha Orkut, É, MSN, essas É o coisas assim. Curtinha. Mas assim, eu sempre do jeito que eu sou em casa, na igreja, eu sou na escola, eu sou um só, Aham, né, eu não faço personagens, né. amém. Então assim, por exemplo, quando tem formatura, eu não tinha problema nenhum levar a Jaqueline, né, porque da mesma forma que eu era com Jaqueline presente, eu era sem Jaqueline estar Tem Jaqueline, aham, presente. é. Aham. Só que a gente foi muito um casal de acordos, né, e eu acho que isso é uma mola mestra do casamento, a gente tem isso, né, que é o diálogo, e nesse diálogo sempre surgiu o quê? Acordos, né, sim, porque a partir do instante que a gente sela uma união, a gente começa a ser um só, eu não posso mais pensar em mim ou ela pensar nela, a gente tem que pensar Uhum. em nós 2, né, É uma então só carne, né? é uma só carne, a gente tem que fazer acordos, né. "Ó, não gostei disso, não gostei daquilo", então a gente foi colocando algumas coisas, falou assim: "Amor, não gosto que você dê carona pra ninguém". Beleza, eu não vou dar carona pra ninguém, né. Eu Ou tenho um reels desses aham, eu já vi. poderoso. então Aham, assim, a gente vai fazendo acordos que podem cair e novos acordos serem feitos. Então, por exemplo, hoje eu falo assim: "Pô, não, sou casado e tal". Aí, quem é a sua esposa? Hoje que ela mexe com essa parte de design de sobrancelha, essas coisas assim, eu fico até pescando
clientes Clientes. para ela. Aham, claro. Mas eu fico assim, ó, Jaqueline, tal, você é casado, sou casado, tal, mas não olha não, que você vai ficar chateada. Ela, por quê? Pô, porque ela é bonita, hein? E ele Você sempre foi vai, assim, tá? Desde o eu assim, você vai ficar chateada, ó, ela tá com 40 anos e ó, você vai achar que ela tem 23. Assim, eu sempre jogo pra Mas cima, tem que assim, ter que isso, assim, gente. sério mesmo, assim, eu nunca tive problemas com isso, porque eu sempre deixo claro, todo mundo sabe que eu sou cristão, né? Sim. Uhum. Sou casado e sou um professor brincalhão pra caramba, né? Lógico, estabeleço meus limites, mas eu sempre sou um cara brincalhão, né? Então, assim, eu sempre deixei muito claro. Então, eu nunca tive problema por causa disso, né? E até hoje mesmo, né? Hoje eu já sou um jovem senhor de 45 anos, né? Tá novo. Né? Então, assim, a faixa etária que eu trabalho é uma faixa etária muito mais nova do que eu, né? Eu costumo dizer com os meus amigos, assim, que o professor envelhece, né? Os alunos continuam na mesma faixa etária, né? Sim. Então, logo lá no comecinho, a gente tinha mais problemas, assim, de ciúmes, de insegurança, mas normal, né? Porque ela foi me conhecendo, eu fui a Sim. conhecendo. Então, assim, o Aquela troca de conhecimento confiança, né? foi trazendo o quê? Segurança, né? Segurança. Então, hoje a gente tem um relacionamento muito saudável em relação a ciúmes, né? Essas coisas, lógico, dentro dos nossos acordos, Aham. né? Sempre dentro dos É. nossos É acordos. porque eu conheço pessoas que, por exemplo, você vai falar do Renato. O Renato é um homem que ele fala com todo mundo. Ele fala com a caixa do supermercado, com o cara do açougue, com o porteiro não sei da onde, ele fala com todo mundo. E todas as brechas ele evangeliza as pessoas. Sim. Mas às vezes tem mulher que acha assim: "Ah, esse cara, né, Gente boa, né? gente boa demais, né, tal", entendeu? Cara legal, né? Cara legal, nossa, Aham. Renato é legal demais, né. Aí eu boto aquela música, "Não mexe com o meu varão, É, pra isso mim ele aí. é bênção, pra você é maldição". Uhum. Tira o capeta. Eu não vou falar que eu não tenho ciúmes, eu tenho ciúmes. Sim. Só que um ciúmes Controlado. controlado. Saudável, né? Até o momento que eu já contei até na EBD, que a mulher botou a mão no peito dele, eu cheguei igual uma gata guenza, mas só botei a mão na mão dele, não fiz Uhum. nada, mas a vontade era dar um soco nela, Sim. entendeu? É isso aí, eu não vou negar, porque Aham. não vou mentir aqui. Mas, a gente sabe os limites, tanto eu quanto mulher numa rede social grande, que é a minha rede, eu mostro tudo para ele, mas eu tenho Sim. convite para casar, para tudo, para ser mulher de sheik na Arábia, tem tudo, Ó, tem de um tudo. Posso Sim. ficar rica rapaz, daqui é para desse ali. jeito, rapaz. É. É séria a Eles coisa. oferecem de um tudo para mim, para eu mudar, para eu ir embora, para eu Sim. casar com um italiano rico, eu mostro tudo para ele. Porque tem gente muito carente nesse mundo aí, as pessoas não enxergam seu casamento como uma coisa, sabe, de aliança eterna, Sim. alianção grosso, para ficar junto até a morte, até Jesus. Eu acho, até eu e Jeanes, mulher do pastor Mazinho, a gente acha que nós vamos ver Jesus voltar, que é nessa geração, que nós vamos subir junto. Eu tenho essa coisa comigo, né, Tomara, é a menor ideia, mas tomara, não. Hum. eu acho que vai ser. Sim. Mas, existe isso sim, né, Jaques, e às vezes você tem que lidar com tranquilidade com esse tipo de coisa. É o que o Felipe falou, eu acho que o tempo faz com que a gente tenha confiança, né, um no outro. Então, assim, se ele faz coisas, né, que me deixa segura, então, assim, o ciúme, ele vai ser uma coisa, claro, eu acho que tem que ter sim, porque é até gostoso, né, essa questão do ciúme. A gente se sente, né, a gente como mulher, a gente se sente, assim, bem, só que nada que seja, assim, invasivo, né. Aham. E Tóxico. Não é doentio. essa questão da segurança, de você saber que o cara te ama e você ama, né, igual você falou dessa questão de rede social, né, eu também, né, amor, já ele não sei se já recebeu, de repente não me falou, mas eu mostro também, todas as vezes que tem alguma coisa, eu falo: "Olha aqui", uma vez até, né, amor, o cara É. veio falar uma gracinha comigo, aí ele entrou na conversa, falei: "Olha aqui, o cara tá dando em cima de mim". Aí ele foi e começou: "Ei, tudo bem? Eu sou o esposo de Jaqueline, você tá com algum problema? Posso te ajudar?". Aí o rapaz O E o Renato cara uma foi vez fez ousado, foi né. insistiu, porque Ele perguntou: "Você eu tá acho que assim, casada?" Eu falei: "Sim, eu sou casada e muito bem casada". "Não, mas eu não tenho problema quanto a isso". Aí Eu falei: então ele "Opa, foi então espera aí que eu insistir, vou né. te colocar Ele pra quis ir aí além, conversar eu com meu você. entrei, eu marido". falei: "Cara, você tem", pô, e detalhe lá da região, né. Eu falei assim: "Pô, você tem uma vida tão legal, né, cara". Pô, o cara fazia medicina, né. É, e Eu falei eu assim: e "Você é um cara tão bem, sua família estruturada,
não sei por que Qual é que o você tá procurando problema? problema, cara. E eu gosto de problema. Eu falei pra ele assim: "Eu gosto de problema. Então, Aham. Você quer procurar problema?" cara, Aí em o vez cara de sumiu. Sumiu. É. Assim, mas é o que ela falou assim, eu tenho confiança de que ela se alguém vir fazer alguma coisa, ela vai saber lidar com a Aham. situação e vice-versa, né. Renato também tem, né, amor, tranquilidade. Então, se ficar nessa, né, aí é outra coisa, né. Aí você falou uma coisa muito importante aí, que quando você tem as suas programações, você leva Sim, a Jaqueline. Sim. Então eu tenho um princípio que até às vezes não as pessoas não concordam muito comigo. Se você quer ter o seu vale, qualquer tipo de Night. vale, né, você não case. É, exatamente. Porque se você quer ter uma vida depois de casado, uma vida sua, só sua, você não deve Não casar. casa. Porque a vida, depois que você casa, a vida não é mais sua. A Bíblia fala, sabe lá em 1 Coríntios 7, 7 em diante, o Uhum. homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Da mesma sorte, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem um Uhum. homem. Então você deixa de existir a pessoa sozinha e vai ser uma só carne com uma mulher ou com um homem, um casal. Então, assim, o Vale Night é aquele negócio de: Ó, eu preciso ter um momento com as minhas amigas". É chá da igreja? Bacana. Hum. É um encontro, filantrópico pra levar roupinha para o lar batista com as irmãs? Beleza. Agora, Vale Night com as amigas no boteco, Não isso não pode existe. existir mais. qual a intenção, né. Ué, da mesma sorte o homem: eu tenho a minha pelada de beleza, você pode levar sua esposa na pelada? Não, lá não pode. Então Aham. você também não pode ir. É onde ela não pode ir, eu não vou. Não pode, Exatamente. exatamente. Então, imagina se você chegasse para aquela Jaqueline: "Ó, todo ano tem a festinha da escola, você não vai poder ir não". Olha o problema que você ia ter no seu casamento, que ela ia começar a pensar: Por "Ué, mas quê? por que que ela quer que eu não". E olha que interessante, ó, eu já como eu disse, né, desses 28 anos que eu dou aula, 25 ela tá comigo. No começo ela ia muito comigo, muito. Hoje, quando tem as formaturas, ela já tem plena confiança de falar assim: "Amor, não, É, porque eu não conheço muita gente lá, ah, então tá tudo bem, vou lá, Aham. marco minha presença, Faz seu papel. faço meu e papel, vou para casa". pra casa. Assim, é o que a gente tá falando, assim, a construção da confiança, ela se dá com o tempo e com a maturidade do casal também, Maturidade. né. Então, assim, a gente alcançou essa maturidade, Maturidade. né, graças a Deus. Não foi fácil, né, porque bonita pra caramba, eu Aí falo você é sempre bonitão assim. também, Professor, né, também. professor. Professor, mulher Então, bonita. assim, pô, se você não quiser que ninguém mexa com sua mulher, casa com uma mulher feia. Eu falo isso com ela direto, assim, né. Não quero que ninguém mexa com a mulher, pô, casa com mulher feia, né. Eu casei com uma mulher muito bonita, então eu sei que tem gente que vai olhar, que vai admirar. Olhar e admirar você pode, sem problema nenhum. Não pode desejar, né. É. Não, tenho certeza que desejam, né, Mas vai fazer o mas não quê? vai poder encostar, Aham. né. Então, assim, isso foi construído, então ela Sim. nunca me deu motivo e eu faço de tudo para não dar motivo para ela também nessas circunstâncias, né. Porque uma vez a confiança quebrada, aí fica É, tudo muito mais difícil, né. Fica tudo muito Sim. mais difícil. E ela então você falou uma coisa muito legal, assim, ó, é uma só carne, cara. Então, assim, a partir de hoje não é mais eu, é os é a a gente, né, gente. somos nós. Não tem uma coisa que a gente vê, né, muito hoje, e vocês que, né, mais experientes com a gente, hoje a galera casa, é assim, minha conta, sua conta. Ó, É, essa conta aqui eu pago, essa conta Aham. ó, a gente que trabalhou com casais, né, no outro ministério que a gente estava, a gente ficava assim: "Não, cara, isso Não é não possível que isso pode aconteça. existir", né, assim, é uma só carne, é uma coisa só. Ela tem que entender que se ela gastar muito, só tá saindo de um lugar só, e vice-versa, né. é. E o pessoal divide tudo dentro de casa, eu falei assim: "Não, cara, agora é uma coisa só". Aham. E é uma coisa que a gente procura fazer lá em casa, é tudo junto, Renatão. Tudo, Eu tudo, e tudo. Renato, a gente não nasceu, né, vou falar brevemente sobre isso, porque muita gente que conhece vocês e não nos conhece vai ver esse podcast. Uhum. Eu e Renato não tivemos essa sorte de nascer em lar cristão. Sim. Eu me converti, eu tinha 32 anos, eu tenho 63. Uhum. Então eu tenho esse ano, 2025, eu estou fazendo 30 anos de novo nascimento. Então lá atrás a gente fez coisas que
Na juventude, na mocidade, o Renato tocava samba, eu era sambista, Uhum. era uma outra vida. Mas um dia Deus mostrou pra gente um caminho e a gente foi, entendeu? E tem gente que Deus se mostra e a pessoa não vai. Sim. E depois você vai ver um sofrimento, a vida tão difícil, e a gente aceitou. A primeira vez que a pessoa falou de Jesus para mim, eu levantei a mão, saí chorando. Ele olhou e falou: Que essa mulher tá doida? O que essa mulher tá fazendo lá na frente?", Aquilo não foi normal. né. Nós fomos fazer, nós fomos num jantar da Donep, os caras enganaram a gente, Olha. falando que era coisa de Negócios, né? negócios. Renato gostava de negócio, ô negócio. Chegou lá, crente falando: "Esse homem virou cão". Queria ir embora, falou: "Esses filha da mãe ainda me trouxeram no carro deles para mim não ter como ir embora", que nós nem fomos no nosso carro. Uhum. Mas eles estavam Não tinha Uber preparados num dia, né? para a gente ir embora, não tinha Uber, não tinha nada, a gente ficou, Nada. eu falei: "Não, se nós viemos, você vai ficar até o final". Uhum. E quando fizeram o apelo, Deus já tinha um eu propósito. levantei a mão e fui varada, chorando, me acabando, e ele foi depois. Naquele dia, ele viu algo diferente, ele quis saber mais. Aham. Porque as pessoas, quando são inteligentes, vê um cônsul, cara inteligentíssimo, contando É, o cara milagre, contando milagre, um cônsul, cara. Pô, que um isso? milagre muito grande, né, amor? Quer falar um pouquinho É, sobre o não. milagre? É, Nós falamos no nosso fala. testemunho. Assistam o episódio 1, coisa Episódio muito número. boa. Vocês vão saber dessa história. Dei um spoilerzinho. Mas a gente não teve o que vocês tiveram. É Esse muito melhor. privilégio, né? É um Privilégio. privilégio muito grande. Tem gente que fala assim: "Ah, porque eu nasci em lar cristão, vou dar uma saída, vou para o Privilégio. mundão". Depois volta tudo estrupiado, tudo marcado de coisa ruim. Ah, É, Nós tivemos os nossos momentos muito difíceis, até no sim. casamento, Uhum. a gente ia se separar, sabe, mas só que a gente escolheu a boa parte. Então o que ficou para trás, acabou, Ficou. morreu, galera, E você, morreu. guarda você assim, é um esquecimento. processo muito complicado, né? Você depois que você já passou as coisas que você já passou, aí casa sem a orientação de Deus, né? Sim. Longe de Deus é muito difícil, é muito difícil. Dentro Você daquilo que você passa, acha que é o certo, né? Mas você passa muito aperto. mas com Deus já sabendo na frente, é isso que é mais legal. A gente é O que a gente tem cabeçudo, que a sempre gente falar faz daqui, errado. Felipe Jaqueline, aqui é o seguinte: Deus, ele conserta as coisas. A gente fala para as pessoas aqui: "Ah, mas meu casamento", Deus conserta. Então ele tem poder para resolver as coisas, porque eu sempre digo aqui, eu estou sendo até redundante, né, quando a gente casou, ninguém acreditava na gente não, rapaz. Ninguém acreditava, ninguém, ninguém. Isso aí não passa de 3 meses. E vamos para 38 anos. Amém. Com 7 anos de casado, Deus entrou na nossa vida, com 7 Sim. anos. Ele entrou Engraçado que a gente crise, né? conversava na sobre separação, a gente conversava sobre separação, mas olhava um no olho do outro e falava assim: "Eu amo você, mas eu não quero mais ficar". Uhum. assim, é uma coisa que você Deus passa é muita dificuldade, cara. Assim, a Bíblia é cheia de história de maldição sendo transformada em bênção, né? É cheia. É, E eu creio, eu falo com Jaqueline assim, que eu me coloquei, né? Tanto que eu falei, né? Que eu me coloquei e falei assim, Deus, pô, mas para eu voltar, foi no show da Oficina G3 que eu me converti aos 20 anos de idade. sim. Né? O Valtão tava, que era o batera, tava pregando, parecia que eu tava sozinho no meio da multidão. Eu cheguei em casa, quebrei todos os meus discos de forró e falei assim: a partir de hoje eu tô voltando para casa, né? Aquela história do filho É, do pródigo, pródigo. né? Então, assim, e foi a condição que eu coloquei, mas eu nunca fui aquele cara que ficava orando para que Deus me mandasse a mulher, né? Eu até falo com a Jaqueline também, ela falou que nunca, as amigas dela faziam, como é que é? Tinha vigília lá para É, arranjar o arrumar marido e namorado. tal. Então, assim, mas eu sempre criei que Deus tinha o melhor para mim, certo? Né, Deus sabia das necessidades do meu coração e colocou a mulher do meu número certinho, né? Então, assim, é o que você falou, nada não tem não existe isso, não tem Não, conserto. Casamento é uma condição que eu falo para Jaqueline que a gente todo dia a gente escolhe estar casado. A gente escolhe estar casado. A gente decide estar casado. O dia que você decide, fala assim: "Não, não quero mais".
qualquer motivo vai ser motivo. A Hum. toalha molhada, a vasilha Tudo. que não lavou, e tudo vira motivo. Então, quando a gente se propõe a estar casado, e a gente fala assim, a gente se ama. Então, qualquer problema a gente vai conseguir resolver, né? Quando a gente conversa com alguns casais, a primeira pergunta que a gente sempre faz é o seguinte: vocês se amam? É, amor, a gente sempre faz essa pergunta, assim, vocês se amam? Beleza, vocês se amam, então agora vamos resolver os problemas. Porque é o que você falou, Natão, não existe casamento tão ruim Que não que Jesus não possa, dá um jeito, né? a partir do instante que você também renuncie, né? É. Fala assim, ó, eu tenho que matar aqui primeiro, para depois começar a entender aquilo que Jesus tem para nós e para o nosso casamento, né? Então, assim, a gente sempre coloca isso dentro dos nossos acordos. O primeiro é sempre esse, ó, eu quero estar casado com você. Sim. Porque quem subiu lá no dia no altar e falou sim, fui eu, Felipe, e foi a Jaqueline. Deus preparou tudo pra gente? Preparou, mas Quem disse sim foi vocês, né? exatamente. Então, aquela decisão, e eu falo com ele assim, pô, meu pai é um jovem senhor de 83 anos. Meu pai é muito caladão, muito caladão. Mas no dia que a gente estava na porta da igreja, Jaqueline dentro do carro para entrar, meu pai olhou para mim e falou bem assim: tem o pastor Arleudo que fez o meu casamento, que não vai me deixar mentir aqui. Meu pai olhou para mim e falou assim: você tem certeza que é isso que você quer fazer? Do nada, assim, eu falei assim, meu pai tá. Não, pai, eu quero casar. Ele falou assim: eu amo muito Jaqueline. Ele falou desse jeito assim. E quando ele falou isso assim, eu vou até estudar. Ele falou bem assim: ó, eu amo muito Jaqueline. Você nunca viu eu levantando a voz para sua mãe. Então, o exemplo que você tem dentro de casa é o que você vai levar para dentro da sua casa. É. Por isso que ele perguntou assim antes, assim, é isso que você quer? Você quer mesmo? Cara, foi a única vez que meu pai falou alguma Cabe coisa um uau comigo, aí, assim, hein? de Tá bom. Uau. de casamento. E meu pai, que na moral, muito caladão, né, dele, assim, e tal. Aí o pastor Arleudo olhou assim: "Aí, agora a responsabilidade veio, né". Porque nesse momento a gente estava fazendo a ordem de culto do meu casamento. Ou nem me lembro. E ele falou assim, aí agora chamou da responsabilidade, né. O pastor que fez o nosso casamento também foi meu amigo Aham. de garoto, né. Ainda mais seu pai não é a cara de jogar conversa fora, né? Não, meu pai ele é Vamos incisivo. lá Quando ele vai na dele, quando ele vai Fala falar, pouco, mas ele quando vai lá fala. e fala o que tem que fala. falar, né. E ali aquilo ali ficou pra mim, eu quero falar isso para o Natan um dia, entendeu. Falar pra ele assim: "Ó, é isso que você quer?", Porque é pra né. sempre, né? Exatamente, porque, É pra vida toda, né? ó, eu nunca vi meu pai e minha mãe discutindo. Quando eles tinham que discutir, eles entravam pra dentro do quarto lá, resolvia. Eu nunca vi meu pai passar por cima da ordem da minha mãe, nem da minha mãe passar, né, aquela jogadinha que a gente faz de É. adolescente, né: "Não, posso ir em tal lugar". Minha mãe sempre fala assim: "Que seu pai falou?". Ou então quando eu falar com meu pai, O que sua mãe "Que falou? sua mãe falou?". Ou seja, é isso, Você Porque tocou no isso aí é um assunto. negócio importante, porque tem mãe que demoniza o pai, né? Sim. Isso é muito triste. Quando a mãe começa a demonizar o pai. Tudo é o pai. Por ela tá tudo bem. Uhum. Mas, ó, quando seu pai chegar, Chegar, o bicho vai olha o pegar. demônio do pai aí, ó. Quando seu pai chegar, você vai ver o que que ele vai fazer com você. Então, esse exemplo aí é o que a gente deu em casa também. A Sim. gente nunca ela não falou assim: "Ó, a hora que seu pai chegar", nunca, a gente nunca fez isso. A gente sempre teve essa questão da autoridade compartilhada. Obviamente que o sacerdócio não, porque existe uma diferença entre ser sacerdote e autoridade. Autoridade tem que ser compartilhada. Sacerdócio é do pai, né. O Ah, pai é o sacerdote. sim. Ele que é que cuida da casa, ele que igual a Jaqueline falou que você cuidava muito, mas ele cuida dela, papel de sacerdote. Esse é o cara que cuida, que coordena, que alimenta, que sustenta, que ora, que quando dá hora de ir para o culto é o pai que tem que levantar: "Vamos, acorda, vamos embora, pai, é ele. Então esses valores não podem ser invertidos. Sim. Agora, a questão da autoridade não pode ser atribuída a uma pessoa só, né. E quando você atribui a uma pessoa só, a outras fica numa situação vulnerável. É o ruim da história. isso aí. O pai é que é o ruim, a É. mãe é a santa. Uhum. Se for por ela, tudo libera, Ou mas vice-versa, né. ou vice-versa.
né? Então essa coisa, tipo assim, né? Acontece mais ou menos quando, quando aconteceu nas famílias originais, né? Os erros de Abraão, os erros de Isaac, era tudo a mesma coisa. Eles iam aproveitando as piores coisas e iam passando de pai para filho, né? A mentirada, aquelas coisas que a gente entende bem como é que é na Bíblia. Então é importantíssimo, gente, vocês fizeram aí. Isso aí, o que vocês receberam dos seus pais, é muito Sim, importante. É a grande vantagem de você lá ser num lar cristão. cristão. E você falou uma coisa aí que me fez lembrar uma postagem que eu fiz hoje no Pode Casar, tá, gente? Tem o Instagram Pode Casar, que é: não transforme os problemas do seu relacionamento em entretenimento para outras pessoas. Sim. Porque é horrível. Você tá num lugar, tem uma mulher fazendo caras e bocas para o marido, desautorizando tudo que ele fala, colocando dúvida nas palavras dele, Uhum. tipo, o cara tá falando, só se for Tipo assim, onde? Onde que é isso? é, Aham. Resolve dentro do quarto, isso como mesmo. você falou que seu Sim. pai fazia, chamava a mãe, o seu pai fazia com certeza, Uhum. chama a mãe, eu e Renata a gente faz isso, a gente conversa, a gente resolve as coisas, nós 2, não é na frente dos outros, eu resolvendo problemas, entendeu? Sim. E agora eu quero fazer uma pergunta, né, porque nós já estamos com 44 minutos, parece que Nossa, Nossa, parece que parece que passou 5 minutos. Mas, como é que vocês fazem, assim, vocês tiram um dia de semana só para vocês 2? Hoje em dia se fala muito nisso, né, em vez de vale night Uhum. de um e de outro, vale night dos 2, sair sozinhos, fazer alguma coisa em casa mesmo, sei que você também gosta de cozinhar, né? Tô Tá, Agora, né, amor? tô tá, desbravando, tá assim. desbravando dizer que essa você área aí. Químico, gosta né? Cozinha é um de laboratório, química, né? né? Então, Então, tá vendo? Vocês fazem isso? Tem um dia: "Ah, hoje nós vamos sair sozinhos", ou o Felipe vai fazer uma comida, ou você também, que também mulher cozinha, não é meu caso, mas Sim, existe. a gente faz tudo muito junto, assim, É. desde sempre, desde o namoro, assim, a gente ama, e não é, eu tô falando uma coisa assim pra, as pessoas acharem bonitinho, né, igual hoje em dia a gente escuta muito falar: "Ah, porque a vida de Instagram é uma vida, né, que não é de verdade, que não É, sei o falam quê". muito isso pra mim. Aquele É, casamento e eu raiz. eu costumo falar assim: "Gente, o que eu posto é o que eu vivo". Se eu postar uma foto lá de Felipe e falar que é a minha vida e eu amo, é isso, entendeu? Eu não tô postando lá pra ninguém achar bonito, eu tô postando o que eu quero postar, o que eu tô sentindo, né. E a gente faz tudo muito junto, assim, eu não gosto de fazer nada sem ele, né, Felipe? para em Eu mudei até Laranjeiras, meu horário Ontem até pra eu em estava num Laranjeiras a gente vai grupinho junto. lá também. de amigas, né, da estética, e vai ter um congresso agora em março no Rio, e eu já tô para ir em abril, e aí eu falando com ela: "Gente, olha, eu só vou se alguém comprar a passagem e fazer tudo, porque aqui em casa é Felipe que faz tudo. Eu não sei lugar nenhum sozinha". Assim, eu ando sozinha, né, mas assim, quando é viagem, essas coisas assim, eu prefiro que ele resolva. Então, assim, a gente faz tudo muito junto e a gente gosta de estar juntos, né. Aí tem o Natan, né, aí o Natan é um pouco ciumento, quando a gente sai sozinho, assim, igual a gente fez aniversário de casamento há pouco tempo, aí ele: "E eu? Eu não vou junto?". Ah, os meus filhos queriam. A gente faz parte desse Mas casamento. o papai e a mamãe têm que ficar junto, né? Amor do Faz papai. Mas parte. eu sou fruto desse amor. Eu sou fruto desse amor. Aham, ele é o É máximo. muito esperto, Aham. muito Ano esperto. passado a gente foi pra um bangalô lá em Santa Teresa e ele queria ir junto. Aí eu sentei com ele e falei: "Meu filho, ó, o papai e a mamãe tá fazendo 19 anos de casado, então a gente precisa desse momento. Quando você, né, for maior, você vai entender algumas coisas". A gente ligou pra ele de lá, né. Aí como que ele falou, Felipe, você lembra? Não lembro. Ele falou assim: "É, um dia eu também vou". Aí eu falei assim: "Ah, não, um dia a gente pode trazer você". "Não, um dia eu vou com a minha esposa". Então, assim, a Ai, gente tá Já plantando entendeu, algo né? no coração dele também. Ele fica com com quem? certeza. O Natan tem 11 anos, 11 né, anos. e ele estuda pela manhã, e assim, como eu faço os meus horários, então a gente consegue planejar bem essa questão do horário, né, quando o Felipe tá em casa, eu consigo, trabalhar mais a minha agenda, né, mas ele fica com a Normalmente ele gente. fica com a avó, com os Quando avós, vocês saem assim pra algum lugar. Ele sim, tá com com a a avó dele agora. tia, né, com os tios. Porque a nossa a Jaqueline tem uma irmã, né, que quando eu comecei a namorar com a Jaqueline, ela tinha 9 anos de idade. Então, assim, eu vi ela crescer Aham. e aí ela teve a Melissa antes do Natan. Então a Melissa, a relação que a gente tem com a Melissa é de pai e mãe também, né. Sim. E os 2 cresceram como irmãos, né, então É, os 2 estavam os na praia primos. hoje, né. A gente até fala que eles são primo-irmãos, né. É. Então eles se dão muito bem, mas ele prefere estar com a gente, assim, a coisa do Natal. A Melissa já fica com a gente, pô, a gente tá planejando a viagem agora, falei assim: "Amor, vamos levar a Melissa?". A gente sempre quer levar, né.
Não, vamos ver, tal, tem que, né, porque tem que pedir para os pais, tal. Mas assim, Aproveita que depois ele não vai querer saber mais não. exatamente, Exato. exatamente. Então, assim, a gente tem disso de estar junto. Assim, a gente não tem o Vale Night, né? Sim. Mas tudo que a gente faz muito junto, né? Um exemplo disso foi a pandemia, né? A gente viu o pessoal falando que o índice de divórcio. Isso foi muito alto. Ai, eu e No, Renata amamos a pandemia. Nossa, no dia que a escola ligou falou e que ia falou assim, ó, a voltar. gente vai voltar ao presencial. Eu falei, Ai, poxa, Puxa. acabou. Assim, claro que o momento foi sim, ruim, foi né, a uma pandemia, lógico, mas né? A gente está Sim. tirando as proporções, mas assim, a gente ficou muito junto. Vocês não tiveram problema de ficar junto. não, Nenhum, muito pelo nenhum, contrário. nenhum. Teve casal que se conheceu na pandemia e não Isso é gostou e é separou. É isso verdade, Ô dó, mesmo. o dó. Então falta de Deus. a gente tem essa coisa de estar sempre junto, né? Tem casal que não suportou ficar junto na Sim, pandemia. a gente Não não, conseguiu graças a Deus. administrar estar Sim, juntos, porque ficava muito distante, só se via à noite, Só vi só aí se via para aí não dormir. quando conseguiram ficou perto de administrar, verdade, né, não aguentou mas a não pressão, conseguiu. né. Verdade. Infelizmente, Que tristeza. rolou muito isso. Infelizmente. E sobre Felipe tá cozinhando agora, né, amor? Na verdade, ele cozinha muito bem, mas assim, eu sempre fui mais, assim, controladora nesse sentido. "Não, deixa que eu faço, Casa você faz muita bagunça. bagunça", Minha mas agora feijoada ele é tá até perfeita. gostando. É mesmo? Ele tá cozinhando até mais que eu, Não, assim. já é de praxe aqui, acabou, pode casar, a gente já marca um compromisso. Falar nisso, tá faltando um monte de gente, Vamos marcar, Olha. pra gente marcar fazer um um jantarzinho. almocinho, né, estender a Aham, amizade, Sim, 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 é sim. muito legal. legal. E agora eu quero que vocês falem, olhando para a câmera, aquela lá de vocês, que vocês dêem um conselho diante desse mundo aí de valores completamente errados, invertidos, malucos, Sim, para as pessoas que estão começando. Principalmente vocês vão ter uma palavra maravilhosa, que vocês já trabalharam com casados para sempre, né? sim. Sim. Então, uma palavra para esse povo aí que está namorando, pode falar direto para eles. Vai falar, Começa amor? você, amor. Pode falar. Você fala, eu falo também. Então, eu vejo que casamento é bênção do Senhor, né. Eu que trabalho com mulheres, eu muitas vezes eu aproveito, assim, a oportunidade de estar falando, né, sobre o casamento. Esses dias até recebi uma noivinha que estava para casar, e no meio, né, do procedimento eu falei isso para ela, eu falei: "Casamento é bênção". Ela: "Nossa, você é a primeira pessoa que está me falando isso, porque todo mundo que eu falo que eu vou casar, 'Ah, não casa não, porque, né, casamento é isso, é aquilo'". Então, assim, casamento é bênção do Senhor, né. Eu e o Felipe, a gente tem 20 anos de casados, 20 anos juntos, e a gente entende que a nossa família é bênção do Senhor. Então, para vocês aí que estão pretendendo casar, casem, casamento é bênção. A nossa vida é bem melhor depois que a gente casou. Verdade. O casamento são questões, né, que hoje a sociedade coloca pra gente, né, que normalmente as pessoas colocam como fatores antagonistas, né, e não é isso, né. Quando você se propõe a se juntar com uma pessoa, ainda mais dentro dos nossos valores, né, valores cristãos, onde a gente entende que a gente está ali construindo uma família, que a gente está levando consigo, né, uma carga muito grande de valores, que a gente quer promulgar esses valores, né, que eles passem de geração em geração. A família é o melhor lugar para isso, né. Então, assim, o casamento, que é uma instituição de Deus, né, que tem que ser o nosso primeiro ministério sempre, né, ele sempre vai ser bênção a partir do instante em que você se propõe a ser um casamento a 3, como a gente, né, eu já Sim, ouvi vocês falando, glória a né, Deus. trazendo Jesus para dentro do casamento, né. Numa pregação de casamento, que foi no casamento do meu irmão, né, um abraço, Rodrigo e Ciene. O pastor trouxe uma palavra muito legal, ele fez uma relação entre frescobol Hum, e tênis. São 2 esportes muito semelhantes, são tem 2 raquete e pessoas, bola, tem né? raquete e tem bolinha. Só que no jogo de tênis, é um querendo derrubar o outro. A minha jogada é para desmontar a sua. Já no frescobol, é um consertando a jogada do outro. Eu achei aquilo sensacional, Muito legal. Nunca tinha porque pensado nisso. porque o casamento é isso, na hora que Jaqueline dá uma vacilada, eu vou estar ali como suporte. Quando eu der uma vacilada, Jaqueline vai estar como suporte. Quando nós 2 vacilarmos, Jesus está como suporte. Então a gente está ali juntos, trabalhando com um objetivo comum. Sim. Então quer dizer que no casamento de frescobol, a bolinha, quando tem Jesus, a bolinha nunca cai no chão.
Pode, É. pode partir desse princípio, mas se Se cair, cair, Jesus pega. Então, sendo que se cair, a gente recomeça o jogo, Sim. né? Não Zerados, pode né? desistir, né? Mas sem Exatamente. disputar, a gente fala muito sobre isso também, casais que disputam muito, Sim. estão sempre um desafiando o outro. Ai, é muito E eu e chato. Felipe, vira e mexe, assim, algum casal procura a gente, né. É, Tem uns 3 anos que 2 casais que estavam para casar procuraram a gente ficou até surpresa, assim, mas a gente entende que de alguma forma, né, o Espírito Santo toca e a É. pessoa identifica algo em nós. E é isso, as pessoas elas estão se separando por coisas tão pequenas, às vezes pelo copo que ele não lavou direito, não lavou igual eu gosto, entendeu? Aí começa a brigar, e são coisas tão pequenas, né, e a gente fala que dentro de um casamento é primordial o diálogo, a total. admiração e o respeito, Respeito. né, porque quando essas 3 coisas acabam, fica difícil, né. Impossível Sim, continuar. E a gente sempre parte daquela premissa: vocês se amam? Beleza, então a gente vai conseguir resolver qualquer problema. sim, Se tem amor, Ninguém casa obrigado, né, não Igual era a tempo do Antônia Lampião, falou, que né? era A Antônia assim. falou assim da disputa. Normalmente é por causa disso, né? E eu tô dentro de um casamento não para me anular. Eu não vou me anular em função de Jaqueline. Porque ela também, se ela me ama, ela não vai querer que eu me anule. Ela casou com o Felipe, é, né? Eu casei com a Jaqueline, eu sei que ela tem a personalidade dela, né? Ela tem a sua carga funcional que veio com Uhum. ela. E a gente tá ali, ó, a gente vai casar, né? E são culturas diferentes que estão se encontrando e com certeza vai ter ranhuras que isso aqui, sim, ó, vai se é. desgastando, se Ajuste, desgastando. né? Você que é engenheiro, você sabe o Tem que eu que tô ter um falando, ajuste, né? né? Quando a máquina tá nova, ela não tem que ser amaciada. É. A mesma coisa, né? Então, a gente tem isso muito claro. Eu acho que é por isso que a gente se dá bem, sim, né? Tem os momentos de tensão? Tem, lógico que tem que ter. Não tem como não ter. Somos humanos. É. Mas a gente sempre tenta partir desse princípio, né? Do diálogo, vamos conversar. Se ela faz alguma coisa que eu não achei legal, essa semana, as 2 semanas, né? Eu fui numa festa da escola, de funcionários, e lá eu encontrei uma amiga minha de infância. Eu tirei uma foto, eu vi que ela não gostou. ele veio me mostrar, eu Eu falei: mostrei "Ah, pra então eu ela, vou tirar uma fotinha vou com um tirar uma amigo foto com um meu". amigo meu. Você foi, "Pô, você não gostou?" Assim, É, eu entendi, assim, do jeito que ela falou, ela sabe que foi uma foto com uma amiga que eu até coloquei no grupo da galera de, assim, de antigamente, né, para o pessoal ver que a gente se encontrou. sim, Mas eu já liguei, já fui lá, Já, já fui, ó, já coisa que eu tenho que corrigiu melhorar, coisa que eu aham. tenho que melhorar, entendeu? Então, assim, e, pô, não tem problema. Eu não vou entrar numa com ela, "Ah, você tá Eu entrando não ia mais", gostar não. Tô entendeu? pensando aqui, É, né, Assim, vem mas vontade. parece com Mulher a entende foto. mulher. mas É isso. Oi, oi. dentro daquilo que a gente vê hoje, que é muita gente querendo assim: "Ó, mas meu espaço, a minha, né, a minha individualidade". pronto, aí acabou. Aí pronto, era um motivo pra gente brigar, mas eu: "Opa, já entendi", falei assim: "Pronto, já tá aqui, ó, já tá no checklist". Pronto. E dentro disso que Felipe tá falando, veio à memória aqui agora, uma coisa que às vezes os casais falam muito: "Nossa, mas você já tem, 20 anos de casado, 30 anos, nossa, mas não enjoa?", né, "Nossa, 30 anos o casamento já tá desgastado". E isso que ele falou, essa questão do tempo vai fazendo com que a gente conheça mais a pessoa. Eu sei exatamente o que o Felipe não gosta, então eu não vou fazer algo que ele não gosta para não desagradá-lo, né. Vai acontecer uma vez ou outra, sim, mas, ele também me conhece, ele sabe exatamente o que eu não gosto de ouvir, o que eu não gosto que ele faça, entendeu? O que eu não gosto que eu faça, né. Então o tempo só vai fazendo com que melhore a relação, só melhora, Tem gente que não acredita nisso. né. Fala: "Não, essa Tânia, esse Renato aí", né amor, aquela É mulher. fachada, É a fake. gente escuta, é. Né, será? Sim, Coloca não dúvida, existe não casal sabe, né, e feliz assim por tanto tempo, né. Eles acham que não existe. É porque o casamento ele tá desacreditado, né, ele tá desacreditado. estão lutando para isso, né, Assim cada assim dia Sim, e assim, e a gente, e qual é a melhor forma que a gente tem de lutar pelo casamento? Fazendo com que o nosso casamento seja melhor a cada dia, para que a pessoa veja e fale assim: "Nossa, sem inspiração. sim, legal isso, né". Então assim, a Bíblia fala, né, quem convence do pecado é o Espírito Santo, não é a gente, né. é. Então assim, a melhor coisa que a gente tem que fazer é viver o cristianismo da melhor forma possível. Sim, E viver o cristianismo da melhor forma possível é fazer a Jaqueline cada vez mais feliz e vice-versa. Rapaz, lá em casa tem todos os dias tem algo novo.
Alguma coisa acontece Uma parede que diferente, né, irmão Renato? eu já falei que a parede, daqui a uns 300 anos, 500 anos talvez, quando chegar uma população de outro planeta, eles vão descascar aquela parede assim, e vão olhar assim, e vão falar em outro idioma, naturalmente, um Eu idioma, me identifico, irmã Tânia. idioma reptiliano, Depois que de outro não planeta, sei se né? vai dar Aí tempo, o mas eu cara quero começa a conversar. descascar, você vai começar a ver que as coisas vão Aham. assim, o que que aconteceu aqui? No idioma deles, é claro, né? Vai ficar lá em casa, eu tô dizendo o seguinte, lá em casa tá ficando mais estreita a sala, de tanta Tanta tinta. tinta. Então, Minha beleza. tem quase 3 anos que a minha parede tá branca. Eu Tá me começando identifico, irmã Tânia. Tânia, as meninas, A sua velha netinha falou tem a minha que é assim: piso. "Gente, Tânia", tive que provar, né, pegar lá atrás e mostrar: "Ó, desde esse tempo aqui já era branca a Sim. parede". Aqui, aí tem Boiserie, tudo bem que tem lá tá mudando agora, nesse Aham. momento vai mudar de novo, que eu tô Uhum. pintando umas obras, mas eu amo isso, gente, a casa é minha. Sim, A tem que ter a casa é sua dele, cara. para ele sustentar, para ele consertar, mas a decoração, o que tem lá dentro, homem, em nome de Jesus, não se mete. Eu quero saber de Porque nada. isso é um porre, cara. O cara vem falar: "Ai, tem muita flor Eu aqui". amo. Ah, vá Quero pra saber de casa do nada. eu, Celso, Eu só amigo. quero que mexa meus rádios. aqui, ó, um amigo meu, não cristão, quando a gente estava reformando a casa, que a gente comprou a casa ali no condomínio, nova a casa, era só entrar e morar. Mas chegou lá, Não tinha minha cara. exatamente, vamos trocar um piso, Tô não até sei o quê. curiosa, tô Começou querendo conhecer. aquela coisinha que era assim, R$ 15.000, Nossa, eu acertei no 1000. 100, Virou 100. Acertei né? no 1000. Acertei. Então, assim, sem problema. Aí, pô, a gente ia pra Escolheu o piso. escolher o piso. Eu lembro que a decoradora foi com a gente, a Jaqueline ficava assim, ó, olhando qual piso era mais branco. Aí eu falei assim: "Amor, lá vai estar só um tipo, então não vai dar para comparar que é qual". "Não, mas eu quero ver". E coisa aquilo ali me tirava a Deus já calma. estava tratando ele ali. Aí eu lembro que um colega meu falou bem assim: "Felipe, é melhor você ter 20 minutos de dor de cabeça do que o resto da Da vida de vida. reclamação". Reclamação. Exato. Eu falei porque eu acredito que Deus fala a hora que ele quiser, com quem ele quiser. Aham. Da forma que ele quiser. Exatamente, eu falei: "Deus falando ali através do meu amigo", você falei: "É verdade". Lá no irmão Renato é a tina, na casa é o piso. É um Lá é piso em cima piso. do outro, em Eu cima do lembro outro. quando a gente chegou assim, a gente botou o piso novo na casa, aí o pedreiro, "Felipe, botei o piso, já botei o rodapé, vem aqui ver". Na hora que a Hã. gente chegou assim, na hora que eu entrei, já que ele fez bem assim, ó, Não gostei do fechou o rodapé. tempo. Aquele rodapé de mármore, aquele rodapé desse Era tamanho assim. branco, mas tinha umas rajadas verdes, eu falei: "Ah, Aí eu não, olhei não assim, eu quero". falei: "Não, amor, é porque tá molhado ainda, vai secar". Falei: "É melhor ainda que vai dar tempo dele tirar e colocar Aí outro". eu tive que chamar o pedreiro. Falei: "Seu Joel, tira ele, vai". Tirou. "É sério?" Falei: "Tira ele". Lá em casa tem umas 4, na moral, de tem o que lá na Piso lá na piso? umas 3. Umas 3 camadas de Camada, camada, então vai ficando Vai umas ficando 3 estreita. camadas de Que é pra Viu, ver se irmão? alguém porcelanato. comigo na Eu fui casa. colocar Viu? eu fui colocar porque eu gosto de mexer com armário de MDF, né, eu gosto de fazer, né. Aí eu fiz o armário da churrasqueira e fui colocar. Eu gastei umas 3 brocas pra conseguir Furar furar a parede. 3 camadas Tanto de piso. revestimento. porcelanato. Ah, cada hora é uma coisa nova no Seja mercado. feliz, elas Não, estão tô ficando uma tinta. O pé direito tá ficando baixo. A gente tem até Seja pra reformar feliz. lá Eu tô também. muito feliz, amor, encontrei Viu? alguém igual a mim. Me Mas identifiquei. casar é bom demais. Casar Pode é casar, né? Pode casar. gente. Pode casar. Pode casar. Gente, agora eu vou ter que falar dos nossos patrocinadores, se meu amigo Alexandre da Rocket Filmes estiver pronto. Os nossos patrocinadores, nós estamos muito felizes, muito gratos por todos aqueles que nos apoiam. Primeiro eu vou falar dos apoiadores e vou dar o presente para a Jaque e para o Felipe, tá? Nosso apoiador Tem presente. Arte Olha. Sonho da Amanda, muito obrigado pelas canecas lindas, Aí, ó, gente, ó. Que canequinha. lindas. Olha que lindas as Adorei. canecas. Pode casar. A Amanda faz a nossa papelaria também. A Amanda é uma bênção. Então, toda semana tem caneca pra gente, porque ela é nossa apoiadora. A caneca para vocês, não precisa Olha aí, vocês já amor. sabem que Vocês tomaram aquele Fechadinho. cafezinho juntos. aqui, Adoramos gente, esse café. presente maravilhoso, Ah, doce, cheiroso, gostoso adoro. da Brincadeiria, acho que vocês já Que conhecem. delícia. São os brigadeiros da Brincadeiria, nossos apoiadores. Se quiser abrir e mostrar, toda semana o povo vê esses brigadeiros, mas também, né, gente? São maravilhosos, dá água na boca, vai lá e entra no Instagram da Brincadeiria, tá bom? Agora eu vou.
mostrar o presente que eu fiz para Jaque. Acabei de descobrir, ainda Olha. mais que eu acertei completamente. A gente Olha ia a trazer Bíblia. também o mimo, né, amor? Só que tava sem embalagem uma casa. Olha que Eita. delícia. Olha, gente. E tem creme brulee. Eita. Adoro. Adorei. Nossa, que Esses lindo. três de baixo aí, ó. Isso Vou aqui. mostrar aqui, Jaque, para o pessoal de Creme casa. brulee, ó. Aqui na tela. Olha, gente. Olha. Natan vai gostar disso. Natan vai gostar. Maravilhosos. Olha, amor. Natan vai se fazer. E para quem gosta de Olha, que decoração, um lindo. prato que eu pintei. Personalidade. E lá para o seu espaço, Jaque. Olha, amor. Um vidro também, gente, que eu sou a pessoa da reciclagem. Eu adoro reciclar um vidro. Bonito. Eu adoro Eu já juntar tenho um em tampa de casa galinha. desse. Aham. Tem? Eu tenho um que eu ganhei lá na programação da MCM. Para você colocar suas coisinhas no seu Aham, estúdio, bem lindo. bonitinho. No banheiro, Adorei a colocar cor. algodão. É bem gostosinho. E eu gosto de reciclar as coisas. Adorei. Salgadinho. Salgadinhos, sabores Sabor salgados. salgado. Gente, Renato é viciado em sabores salgados. Lá tem uma tal de uma terça insana, que é Meu cento e quantos? Não, você compra 100, ganha 25% de Eita. salgado. Paga só 100, mas ganha 25. Mas Não, é- gente, ele é, Ganha 125. é Terça muito insana. difícil. Depois tem que Adoro. sair para academia, ficar igual uma miserável lá, Esse é me o problema. acabando para não engordar tanto, porque salgadinho é com esse homem mesmo. Terça Esse é o insana. problema. Gente, vou mostrar para vocês os nossos apoiadores MOR, que são aqueles, ó, que solta a grana. Local Veículos, compra, vende, troca, financia. Já estou sabendo que tem seguidor meu lá procurando carro, tá? Olha. E Elasa Engenharia, desse que vos Esse fala. que vos fala. Esse homem faz projetos elétricos, faz esse aqui, ó. Esse aqui. Ó, eu sempre faço. Aqui, Aponta ó. aqui, ó. Microfone. Essa câmera. É lá. ó. Gente, Renato, ele é o cara do projeto, tá? E uma coisa que eu vou falar para vocês que eu nunca É a falei. câmera. Ele colocou lá em casa placas solares. Tem gente que não acredita, mas eu posso provar. Ficamos 4 meses sem pagar a conta de Você já energia. pensou que beleza? Porque a gente vocês. acumulou tanta energia, tá? E agora a conta tá baixíssima, estou fresquinho no meu ar-condicionado, super feliz. Acredito que eu falei de todo mundo, falei da Rocket Filmes, falei para vocês que nós amamos vocês, agradecemos a audiência. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar, porque a gente precisa disso para o nosso engajamento, tá bom? Um beijo muito no coração de vocês para aquela câmera lá. Pode casar, gente. Pode. Beijo. Pode casar. Tchau. Gente, tchau, tchau.